Pai, nós, no nome de Jesus, somos gratos pela disposição, alegria de ter o Saulo com a gente. Que o Senhor fale e use o teu servo para a glória do nome de Jesus. Abençoamos sua vida, sua família, sua saúde. Que o Senhor o restabeleça para a glória do teu próprio nome. Queremos disso nos alegrar e também disso poder testemunhar. Se é com ele agora, pedimos por Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É com muita alegria e com muito temor também que nós nos colocamos aqui nesse espaço, que é um espaço santo, que é uma tribuna de onde o Senhor Deus usa para transmitir o recado dele para nós. Que nós possamos estar também compungidos, contritos, reverentes diante do Senhor. Porque conforme foi orado aqui, foi dito, o Senhor nosso Deus é santo, santo e santo. Nós vamos meditar sobre santidade. O pastor Ali me pediu um tema, né? E eu não tinha assim elaborado um tema. O meu tema era santificação, né? E essencialmente a gente vai tomar, né, como base 3 padrões de santidade, né? A santidade de Deus, a santidade da lei de Deus, a Torá, e a santidade do Filho encarnado de Deus, Jesus Cristo. Mas eu então elaborei um tema, né? E assim eu coloquei: a beleza e a glória de Cristo refletida em nós e por nós, por meio da santificação, é o que nos leva a enxergar e usufruir as bênçãos e as riquezas espirituais que Ele tem para nós, e nos convence, capacita e legitima a persuadir os perdidos de que precisam de Jesus. Prolixo, né? Mas Deus possa falar aos nossos corações. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, nós vamos ler, aliás, os textos da mensagem, é 1 Tessalonicenses 4:3, que assim diz: pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. E aí vem, que vos abstenhais da prostituição, e segue outras diversas recomendações. E João 17:17 e João 17:21. 17:17, Jesus, na oração sacerdotal, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no 21, ele fala o porquê disso: a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é profundo, meus irmãos. E eu queria então ler, como eu disse antes, para introduzir, Mateus 13, 44. É só 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. É contundente, meus irmãos, isso aqui. É forte isso aqui. Ele está dizendo que é tão valioso o reino dos céus, tá? Que esse homem encontrou esse tesouro e valorizou esse tesouro, a tal ponto que ele fez o quê? Ele vendeu o quê? Ele vendeu tudo que tinha. Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Isso é forte. Em Efésios, no capítulo 1, aliás, a carta de Efésios toda, mas no capítulo 1, o apóstolo Paulo,
que foi o homem, o único homem que se tem registro, que penetrou até o terceiro céu, que viu o quê? Coisas inefáveis, que ao homem não é lícito sequer referir. Esse homem, ele elenca aqui algumas belezas desse lugar. E ele começa dizendo, eu vou fazer uma leitura dinâmica, porque ainda não é a mensagem. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele começa assim. E aí eu vou fazer vou saltando aqui, né? Ele fala, para sermos santos, a primeira coisa que ele ressalta, para sermos santos, irrepreensíveis, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E lá mais na frente, no capítulo 15 em diante, ele fala, por isso ele fala, não cesso de dar graças a Deus, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, e iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder. Olha bem os termos superlativos que o apóstolo usa, se referindo a esse reino, a essa glória. Aqui está o fim principal do homem, aqui está o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, nesse capítulo 1 aqui. E se aqui encerrássemos, já seria suficiente. E lá no capítulo 3, ele fala, a partir do versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha bem, riquezas de Cristo. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Meus irmãos, que algo forte. E lá no versículo 14, ele fala, por isso eu me ponho de joelhos, olha bem, eu me coloco de joelhos diante do Pai, e lá no versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, olha bem o grau superado, tomados da plenitude de Deus, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o poder que Ele opera em nós, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Meus irmãos, eu queria levantar aqui algumas indagações sobre o que o apóstolo Paulo colocou aqui, e sobre o que nós lemos no texto exordial, sobre a riqueza desse reino. Você já pensou nas bênçãos espirituais que você tem à sua disposição? Você já deu graças a Deus pela sua eleição? Já pensou nisso? Depois pela sua salvação, claro. Você já pensou que você foi escolhido antes da fundação do mundo? Ou seja, você já ocupava o quê? A mente de Deus, os planos de Deus, antes da fundação do mundo. Você já pensou nisso? Você já pensou que você existe para a glória de Deus? Você já pensou nisso? Você já pensou que as três pessoas da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, trabalham por você? Noite e dia, 24 horas, já pensou nisso?
Quando você faz uma oração, você aciona o Deus Pai, em nome de quem? Do Deus Filho. E quem é que perscruta as profundezas de Deus, porque você não sabe nem orar, e conduz a sua prece diante de Deus? O Deus Espírito Santo. E olha como que deve ser difícil, porque nós pedimos muitas coisas erradas. Você já imaginou que o Deus Trino habita dentro de você, que você é santuário do Deus vivo, da Trindade? Você já pensou nisso? Isso já já instigou você? Você já pensou que você tem livre acesso a Deus, não tem mais intermediação, você pode alcançar o Santo dos Santos, por meio de Jesus Cristo? Você já pensou nisso? Você já pensou o que diz o texto aqui? Deus abrir seus olhos, porque se Deus não abrir seus olhos, se Deus não abrir meus olhos, eu não vou enxergar, eu não vou crer, eu não vou buscar a Deus, conforme nós vimos aqui no texto. Mas você já pensou Deus abrir seus olhos espirituais para você enxergar as insondáveis riquezas do céu? Você já pensou nesse lar lá do céu? Você já pensou nas riquezas do céu? Meus irmãos, tem hora que eu paro assim e fico imaginando assim, o homem pecador, apenas sob a graça comum de Deus, a graça geral de Deus, faz tanta coisa. Eu estou aqui com esse computadorzinho velho, simples na mão, mas você tem um celular aí muito mais tecnológico e moderno, você tem edifícios, obras maravilhosas de arte, você vê a manifestação artística, cultural, tecnológica, científica, descobertas. Meus irmãos, você já pensou nisso? O tanto que Deus permite ao homem inovar, criar, e de forma multiforme, que você sequer imagina como é que eles conseguiriam fazer isso. Eu fico pensando nessas questões, e fico imaginando como que não será no céu, eu fico imaginando como que não será eu, você, aquele Adão original, aquela Eva original, que não sofreu as consequências, que já foi restaurado das consequências do pecado, que o pecado embotou, o pecado tornou a gente arruinado, pequeno, xoxo, sem ter a possibilidade do pleno exercício da nossa cognição. Imagine você pleno, a imagem e semelhança de Deus, como não será? Você ter Jesus Cristo como seu chefe, como seu líder, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus sábio que criou todas as coisas, que pode todas as coisas. Você já pensou nisso? Esse é o plano de Deus, essa é a esperança do seu chamamento, do meu chamamento, conforme o apóstolo diz aqui. Você já pensou nisso? É instigante, não é, meus irmãos? Mas tem um problema. Alguém disse que nós somos capturados por aquilo que nos encanta. Nós somos capturados por aquilo que nos encanta. Meus irmãos, e o que é que nos encanta? Infelizmente, meus irmãos, aqui neste mundo, o que nos encanta é o quê? É a carne, o pecado e o mundo. São os três grandes problemas do homem. O que nos encanta é isso aí, meus irmãos. Nós não conseguimos vislumbrar essas belezas, essas riquezas que nós aqui delineamos. Nós não conseguimos, meus irmãos. Somente se nós tivermos os nossos olhos abertos, para nós contemplarmos essas riquezas ocultas, Pai, nas profundezas de Deus. Conforme diz o texto, e que esse homem descobriu, valorizou e comprou esse campo, vendendo tudo que tem. E a ideia aqui, meus irmãos, é vender tudo mesmo. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Deus quer tudo de nós. A partir do momento que você coloca tudo diante de Deus, Ele te faz grande, Ele te abençoa. Isso não quer dizer que seja riquezas, não. Ele te abençoa com paz, Ele te abençoa com alegria, Ele te abençoa com o poder dEle, para você ser uma bênção. Então, meus irmãos, o que é que está faltando para nós? Nós sabemos que
nós costumamos dizer que o processo de redenção tem 3 fases. A primeira delas é a justificação. E na justificação nós somos libertos de quê? Nós somos libertos da culpa do pecado. No processo de santificação, nós somos libertos de quê? Do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos libertos de quê? Da presença do pecado. E eu vou me ater hoje aqui nesse segundo processo, o processo da santificação. E nós vamos tentar abordar aqui, meus irmãos, de maneira tal que nós possamos entender, meus irmãos, um pouco o quão sério, é difícil até de falar sobre isso, mas o quão sério, meus irmãos, o quão necessário, meus irmãos, é nós buscarmos a santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então vamos lá, meus irmãos, vai ser um rally. Eu costumo ser muito prolixo, escrevo demais, né, pastor Lei? Entendeu? E eu escrevi aqui, eu reduzi a termo aqui, porque fica melhor, para não perder as ideias. E na verdade, essa mensagem aqui, meus irmãos, eu tirei essa mensagem de um congresso, 6º Congresso Nacional de Evangelismo, Avivamento, Santidade e Ação, que aconteceu aqui nesta cidade, lá pelos idos de 1997, eu era presbítero na Igreja Presbiteriana da Alvorada, eu estava cheio de missões nas minhas costas, eu estava como superintendente, era presbítero, eu estava responsável pelo departamento de evangelismo e missões, eu era conselheiro dos jovens, da equipe de louvor, eu era superintendente da escola dominical, professor da classe de princípios básicos da fé cristã. Meus irmãos, coisas que muitas vezes eu nunca tinha feito na vida, e era desafio para mim, e eu ficava sem saber, Senhor, como é que eu vou fazer? E Deus me levou para esse congresso, meus irmãos, e esse congresso falou profundamente ao meu coração, e daquelas aulas, daquelas gravações ali, meus irmãos, eu tirei alguns estudos, e um deles foi esse aqui. Santidade, santificação. Por que esse tema? Primeiro, porque Deus é santo e quer que sejamos santos. Segundo, porque é a área que o diabo mais tem a vida da igreja. Terceiro, porque a impureza, que ao inverso de santificação, mina, subverte todo o trabalho feito para Cristo. Porque sem santificação, as pessoas não serão transformadas por meio das nossas vidas, conforme Paulo coloca em 2 Coríntios 3,18. O apóstolo diz que ao contemplar a glória do Senhor em nós, como no espelho, as pessoas serão transformadas, e de glória em glória, e isso pelo Espírito Santo. É só assim que as pessoas serão transformadas, que se ressalte, são bilhões necessitando de salvação. No ano 300 depois de Cristo, os cristãos dominaram o Império Romano, mas como antes foram tão maltratados, perseguidos e torturados, porque a santidade e o amor dos cristãos eram tamanhos que cada vez mais ganhavam perdidos para Cristo. Orígenes, em meados do século III, escreveu: em todo lugar do Império Romano, as pessoas estão falando contra Jesus, os pagãos estão dizendo que milagres são impossíveis de acontecer, porém multidões estão sendo ganhas para Jesus, por meio da pureza e do amor que brilham na vida dos cristãos. Na mesma época, havia no norte da África um famoso advogado chamado Tertuliano, era grande em prestígio no Império Romano, educado, participou nas perseguições da igreja, e ele diz, num livro que escreveu, que o seu coração começou a ser quebrantado e aberto pelo que ele observou na vida dos cristãos, e a sua vida mudou radicalmente, quando ele observou o que aconteceu na vida de uma jovem cristã, à medida que ela era martirizada por Cristo. Ela tinha entre 16 e 17 anos, e também um neném que amamentava. Os dois foram lançados na prisão. No dia em que ela foi condenada à morte, tiraram o bebê dela, o neném começou a chorar, e o leite a ser derramado no seu peito.
E eles falavam, os soldados diziam: renuncie a esse Cristo, que nós devolveremos o seu bebê e você voltará para a sua casa. Os pais delas estavam ali, eram educados, instruídos, mas eram pagãos, e imploravam para que ela assim o fizesse. Mas o rosto dela estava brilhando com a glória da fé em Cristo, e ela disse: Jesus vai cuidar do meu neném, eu não posso renunciar àquele que derramou o seu sangue pela minha alma. E esse oficial Tertuliano, ao ver aquela cena, o seu coração foi tocado e transformado para Jesus. A Associação Billy Graham fez uma pesquisa de quem ia à frente durante as campanhas de Billy Graham para receberem a Cristo, e 96% delas responderam que ia à frente expressar a sua fé em Cristo, porque tinham visto a beleza de Cristo na vida de alguém. É a glória de Cristo, a sua santidade, refletida na vida do seu povo, é que prepara os perdidos para se conscientizarem de que precisam de salvação. Por essas razões, proponho meditarmos nessa noite sobre padrões de santidade, isto é, quais as medidas são usadas para medir a santidade. Se alguém perguntasse para você o que é ser santo, como distinguir o santo do impuro? Santo seria aquele guru hindu que vive nas florestas tropicais da Índia, dorme em cama de alfinetes, ou aquele monge católico medieval que vive no mosteiro, evita o casamento, usa roupas de algodão cru e carrega em si um voto de silêncio? Com certeza, esse não é o padrão bíblico de santidade. Mas o que podemos defluir desse comportamento dessas duas figuras é que um conceito errado de santidade pode ser tão destrutivo para a verdade como um coração inflamado pelo pecado. Mas afinal, qual é o padrão real de santidade? Qual é o seu conceito verdadeiro? A palavra hebraica do Velho Testamento usada para a santidade é kadosh. Muitos estudiosos creem que a raiz dessa palavra significa dividir, separar ou excluir. Então a ideia original é que a coisa considerada santa está separada, excluída do mundo e consagrada para um determinado fim. A palavra santo é usada na Bíblia, em primeiro lugar, em Gênesis 2:3, Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Pelo Velho Testamento, kadosh é usada para os utensílios do templo, o calendário religioso judaico e para o próprio templo. Em Êxodo 3:5, Deus diz a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. À medida que a revelação bíblica do Velho Testamento progride, percebe-se que o conceito de santidade gradativamente atinge um tom personalístico. Existe uma concentração da palavra santo no que se refere à arca, ao nome de Deus, especialmente em Isaías, Ezequiel e no livro dos Salmos. Santidade é originalmente a identificação com a pessoa do próprio Deus. É aquele a quem ele chama para participar da comunhão da aliança. Assim, o sentido bíblico de santidade é essencialmente um estado de ser, uma qualidade de vida que existe primariamente em Deus, o Criador, e de forma derivada nos humanos, criados à sua imagem e semelhança em Cristo Jesus. Vamos pensar então em 3 padrões de santidade, que na verdade são a santidade do caráter de Deus, a santidade da lei de Deus, a Torá, a santidade do Filho encarnado de Deus. Então, em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o caráter de Deus é fundamentalmente santo. Assim, a palavra kadosh tem 2 sentidos básicos. Primeiro, o de ser separado, excluído daquilo que foi criado, um ser à parte. Segundo, significa brilho, esplendor, glória. Quando a usamos, temos a ideia de separação e de brilho. Amós 4:2, Deus jura pela sua própria santidade ao punir os pecados de Samaria. Portanto, santidade significa o ser essencial de Deus, o que Ele é em si mesmo, fato que o difere de todos os seres criados.
Deus é radicalmente excluído, separado de tudo aquilo que é pecaminoso e impuro. Encontramos em Isaías 6, de 1 a 8, a santidade de Deus demonstrada no chamamento de Isaías. Abacuque 1,13 diz: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. O Salmo 99, 3 e 5 diz: eles louvam o teu grande e terrível nome, porque Ele é santo. Exaltai o Senhor nosso Deus, adorai-o e curvai, porque Ele é santo. Isaías 40, 25 mostra que a santidade de Deus é transcendente, acima da terra. A quem me comparareis? Com quem serei semelhante? Diz aquele que é santo. Frequentemente no Velho Testamento Deus e no Novo Testamento o Messias são chamados de Santo de Israel. Em Atos 2, 27, Jesus é referido como Santo de Israel. Então, santidade tem um aspecto positivo imanente, é a beleza, o brilho e a glória de Deus aqui neste mundo. Um professor de Edinburgh, Finlayson, escreveu: a santidade atua nas bordas, em todas as áreas e aspectos de Deus, e pode ser definida como sendo a exteriorização gloriosa de tudo que Deus é. É assim, e assim como os raios do sol, que combinam todas as cores do espectro, e que se juntam os raios e formam a luz, da mesma forma, à medida que Deus se manifesta, todos os seus atributos se unem como os raios do sol, e todas aquelas cores se manifestam em santidade. Por essa razão, meus irmãos, santidade tem sido chamado o atributo dos atributos de Deus, o atributo que une todos os demais atributos divinos. Tentar entender o ser de Deus como uma síntese de perfeições abstratas é despilo de toda a realidade. No Deus da Bíblia, essas perfeições, os atributos, existem e funcionam em santidade. É por essa razão que a santidade de Deus foi simbolizada naquela nuvem brilhante que pairava sobre o tabernáculo, bem como no brilho que encheu o templo de Deus na oração dedicatória de Salomão. Literalmente, a glória de Deus, a sua santidade, o seu brilho, manifestaram-se tão intensamente que os sacerdotes não mais podiam ministrar, e tinham que recuar, e tinham que fugir do templo. A pureza, a beleza santa de Deus estavam tão evidentes que a impureza humana não podia suportar, e tinha que fugir. É importante ressaltar isso porque as pessoas não podem se tornar realmente convictas dos seus pecados, enquanto não perceberem o quanto Deus é santo, brilhante e glorioso. Nós cristãos não viveríamos tão confortavelmente com os nossos pecados, se tivéssemos a adequada visão da pureza, da santidade de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro padrão de santidade é o caráter santo de Deus. O segundo padrão de santidade, relacionado ao primeiro, que encontramos nas Escrituras para a santidade, é a santidade da lei revelada de Deus, a Torá. A lei moral é praticamente um transcrito da santidade de Deus. Pode-se dizer que os 10 mandamentos são letras de uma luz não criada, que é inscrita em relacionamentos pessoais, mostram a essência da santidade de Deus, refletida em seres criados, revelam o tipo de relacionamento que Deus deseja que tenhamos, mostra como é a santidade de Deus em todas as áreas de relacionamentos. Levítico 11, 44 e 45 e 19, 2, citado em 1 Pedro 1,16, diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É aí, meus irmãos, na Torá, que Deus dá o conteúdo específico do que significa ser santo, em todas as áreas da vida humana, em todos os relacionamentos possíveis. É claro que essa lei não pode dar o poder para vivermos santamente, mas mostra o nosso pecado e nos leva a Cristo. Mostra que nós não podemos viver à altura do que é exigido e precisamos da graça de Cristo. Calvino fala daquilo que é conhecido como o terceiro uso da lei, e ele diz, mesmo que os crentes já tenham a lei gravada em seus corações pelo dedo de Deus, Jeremias 31, 33 e Hebreus 10, 16, os verdadeiros crentes são movidos e avivados pelo Espírito Santo, de tal maneira que eles almejam obedecer a Deus.
Quando você é salvo, o Espírito Santo faz com que você seja obediente a Deus. E aí Calvino diz que a instrução bíblica da lei vai lhe ajudar em pelo menos 2 aspectos. A lei, toda a Bíblia, é o melhor instrumento para os crentes aprenderem mais exatamente, todos os dias, a verdadeira natureza da vontade de Deus para as suas vidas. E ele ilustra, é como se fosse um escravo que realmente quisesse agradar o seu senhor, mas para isso ele tem que procurar observar cuidadosamente o que o seu mestre faz, para que ele venha a se ajustar e se adaptar à maneira de ser do seu Senhor. E nenhum de nós cristãos podemos fugir dessa responsabilidade de observar cuidadosamente a maneira de ser do nosso Senhor, porque nenhum homem jamais chegou ao ponto de sabedoria tal que não venha mais ser preciso um novo estudo da lei, para que ele progrida diariamente na direção de um conhecimento pleno da vontade divina. Todos precisamos dessa meditação da lei, e Calvino continua, para nós crentes, a menor influência da carne nos faz preguiçosos e lerdos no aprender e no crescer. E aí ele diz, a lei está para a natureza carnal do cristão, como o chicote está para o jumento, que não quer andar, ou seja, para fazê-lo andar. Ninguém gosta de um chicote, mas os chicotes podem ser muito úteis. Um grande bispo da Nova Inglaterra, no século passado, disse: santidade é o hábito de estar unido em mente com Deus, é o hábito de concordar com os julgamentos de Deus, odiando o que Deus odeia, amando o que Ele ama, medindo ou avaliando todas as coisas deste mundo pela medida da palavra de Deus. Aquele que concorda mais com Deus é o mais santo de todos os homens. Agora vamos ver o que podemos chamar do terceiro padrão de santidade. O primeiro foi o caráter santo de Deus, o segundo foi o caráter santo da lei de Deus, e agora o terceiro é o mesmo que esses outros dois, mas está bem mais próximo de nós, é a santidade do Filho encarnado de Deus, o Santo de Israel, manifestado em carne, de tal maneira que nós podemos vê-lo. Em Cristo, você não obtém a sua santidade simplesmente observando e olhando para a lei, apesar de ser necessário olhar para a lei, mas você obtém a sua santidade olhando para Jesus, conforme nós já vimos em 2 Coríntios 3,18. Ser santo verdadeiramente é ser como Jesus. O Senhor Jesus é a santidade transcendente de Deus, expressa de forma perfeita na natureza e nos relacionamentos humanos. Nós falamos no começo sobre a glória de Deus brilhando no tabernáculo, pensando naquela nuvem, lembramos de como no deserto ela dava proteção durante um dia e luz durante a noite. Nós vemos em João 14 o verdadeiro sentido do tabernáculo, ou seja, o que é que aquela nuvem gloriosa realmente significa. O apóstolo João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e que no original grego está dito, e tabernaculou entre nós, armou a sua tenda. Em outras palavras, a natureza humana de Cristo, o corpo que ele assumiu, significa a concretização do símbolo do tabernáculo. E aí João diz que Cristo tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João 14:8, Filipe pediu o seguinte para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. A primeira carta de João, capítulo 1, de 1 a 3, diz o seguinte, e Jesus, a essa resposta de Filipe, respondeu: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me reconheceis? Em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, ratifica isso, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto nela, e dela damos testemunho, e vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvimos e anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O terceiro parágrafo do capítulo 2, da Confissão de Fé de Westminster, coloca que, em última análise, a santidade de Deus é uma questão
do amor, da pureza e da beleza dos relacionamentos internos das três pessoas da Trindade. E assim expressa Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Acima de tudo, quando falamos de santidade, estamos falando do Deus Trino. Para Ele existir como Deus é a mesma coisa que coexistir em três pessoas iguais em unidade. Santidade significa, em última análise, relacionamentos pessoais dos tipos que existem dentro da Trindade do próprio Deus. Devemos parar para pensar sobre o sentido trinitariano de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança da Trindade. Ricardo de São Victor, um monge, medita sobre a seguinte questão: por que o Deus único subsiste em três pessoas, em vez de uma só? Ele crê que a Trindade está enraizada na verdade expressa na 1 de João, capítulo 4, versículo de 7 a 21, ou seja, a verdade na qual a Trindade se baseia é que Deus é amor, e amor não é algo internalizado que se centraliza em si mesmo. O amor se expressa de forma generosa e abundante, não procura os seus próprios interesses, 1 Coríntios 13, o amor procura naturezas semelhantes, com as quais ele possa compartilhar a sua vida, a sua luz e a sua bênção. O amor deseja reciprocidade pelo próprio amor, do próprio amor. E continua Ricardo, o nosso Deus nunca foi solitário e isolado. O Deus da Bíblia sempre existiu numa vida interna de ricos interrelacionamentos pessoais, daqueles atributos que estão frequentemente listados nas Escrituras de João: vida, luz e amor. E assim nós podemos pensar naqueles rios de águas vivas referidos no Apocalipse, que fluem do meio das três pessoas da Trindade: rio de amor, rio de luz e rio de vida. Este amor que sempre existiu nas três pessoas da Trindade é o que explica a sua existência, a minha existência e a existência do mundo. O famoso existencialista ateísta francês Jean-Paul Sartre costumava dizer que o maior problema da filosofia era responder a pergunta: por que é que existe alguma coisa aqui em vez de não existir nada? Será que existe alguma pessoa no mundo que jamais fez essa pergunta? Qual a razão da minha existência? Por que é que eu existo? Por que é que eu estou aqui? A razão por que muitas pessoas estão tomando antidepressivos é porque não tem resposta para esta pergunta. Por que eu existo? Por que fui colocado aqui? E a resposta é: o amor do Pai com o seu Filho foi tão grande que ele resolveu criar um mundo cheio de pessoas que fossem como o seu Filho. Ele fez Adão e Eva, do qual viria toda a raça humana, que seriam semelhantes ao seu Filho. Deus fez o mundo para refletir a imagem do seu Filho e para compartilhar da mesma vida, da amor e bênção. Se as pessoas compreendessem a razão pela qual existem, tudo mais mudaria na vida delas. Alguns dos pais antigos da igreja colocavam o seguinte: qual seria o melhor presente que um pai poderia dar ao seu filho? A resposta foi uma belíssima noiva com a qual seu filho pudesse desfrutar a sua vida e compartilhar a sua alegria. Essa é a razão pela qual o Pai Celeste originalmente criou o mundo no qual habitamos e colocou nele criaturas feitas à sua imagem e semelhança, para ser aquilo que o apóstolo Paulo intitula a noiva de Cristo. Nós fomos feitos para viver e coabitar na presença de Deus em santo amor e comunhão. Em Efésios 3,15, Paulo fala de Deus como Pai e de quem toda a família do céu recebe o nome. Num certo sentido, a Trindade é como a família. É por isso que santidade é a coisa mais importante do mundo e nos prepara para vivermos na família de Deus. Jonathan Edwards, grande pastor e teólogo da Nova Inglaterra, em 1720 começou a sentir um desejo tremendo por mais santidade. Ele se conscientizou que santidade é o estilo de vida que existe na família de Deus e passou a desejar aquilo mais do que qualquer outra coisa.
eu vou ler algumas expressões do livro que escreveu, intitulado Memórias. Eu senti um desejo ardente de ser um cristão completo em todas as coisas, completamente ajustado à imagem bendita de Cristo, que eu pudesse viver em todas as coisas de acordo com a boa e doce regra do Evangelho. Aquilo tornou-se o seu conflito diário, dia e noite, e também a sua pergunta continua: como eu posso ser mais santo? E ele dizia: o céu que eu desejava era um céu de santidade, onde eu pudesse estar com Cristo. Eu estou convencido de que toda a felicidade, mesmo aqui na terra, consiste simplesmente em viver em amor divino, puro e humilde. E ele então diz: o meu coração soluçava por essas coisas, de me colocar despojado, quebrantado, humilde diante de Deus, como se me tivesse lançado ao pó, para que eu pudesse me tornar um nada, para que Deus pudesse ser tudo em mim, tornando-me uma criança diante dele. E Deus abençoou sobremaneira esses desejos profundos de Jonathan Edwards. E 15 anos depois, essa santidade caiu com grande poder sobre a sua igreja e sobre toda a colônia da Nova Inglaterra. Nós lemos no início, em 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu sou santo. Deus criou o mundo e colocou nele pessoas criadas à sua imagem e semelhança, para que vivessem na mais completa comunhão com ele. Portanto, santidade é a grande obra que Deus opera em nós, preparando-nos para ser esposa do seu Filho na eternidade. Essa é a explicação final para tudo que Deus está fazendo na história, ou seja, para que nós estejamos sempre preparados para ser a noiva de Cristo. Hermas, um dos primeiros teólogos, escritores da igreja primitiva em Roma, escreveu: o mundo existe para a igreja. Ele disse: nós não podemos entender por que é que o mundo existe e o que é que o mundo está fazendo aqui, se nós não entendermos essas questões à luz do propósito de Deus para a sua igreja e guardadas as proporções. É isso também que faz com que vidas individuais tenham sentido. Às vezes nós perguntamos, por que Deus permite que coisas aconteçam em nossa vida? E a explicação última é: Deus está usando tudo que nos acontece para nos fazer semelhantes a Jesus. Prosperidade, saúde, Deus pode dar, mas pode ser que Ele também não queira fazer isso. O bem maior que Deus quer fazer a qualquer ser humano é torná-lo semelhante ao seu Filho, conforme Romanos 8, 29. O grande e único propósito de Deus na história é fazer com que o seu povo seja semelhante ao seu Filho. Não é riqueza, mestrado, doutorado, posição social de destaque, bom pregador, líder de igreja, até mesmo casamento, embora Deus conceda essas coisas também, mas são secundárias para isso. Ele faz de tudo. Permite até que dificuldades, enfermidades, provações, problemas entrem em nossa vida, conquanto que no final sejamos semelhantes ao seu Filho, santos, brilhantes e puros. Há um poema encontrado na primeira página branca da Bíblia de um missionário na China durante a Primeira Guerra Mundial, que provavelmente tenha sido morto, que expressa de uma forma muito bonita o alvo de Deus para a vida dos seus filhos. E o poema fala: um bloco de mármore, inerte e silencioso, jazia diante do escultor, que o feria com mão firme e bem treinada, materializando assim golpe a golpe a visão da sua mente. No começo, com golpes rudes de talhadeira, sem poupar, destruía os cantos. A forma logo apareceu. Então, com ferramentas melhores, golpes mais leves e precisos, fez a imagem perfeita aparecer. Assim, com habilidade e perfeição, com mão perita e firme, o mármore mais próximo da perfeição chegava. É assim que Deus divinamente opera naqueles que Ele, nos
tempos eternos, escolheu para mostrar a obra da sua graça e de golpe em golpe neles formar a imagem do seu Filho. É tão fácil nos preocuparmos com as atividades, com o nosso trabalho e esquecermos do nosso relacionamento pessoal com Deus. O Deus Todo-Poderoso está mais preocupado com o meu relacionamento com Ele do que com as atividades que eu estou fazendo para Ele. Se eu me concentrar apenas naquilo que eu estou fazendo para Deus, o meu coração esfria, o meu próprio trabalho deixa de ser eficaz. Mas se eu mantiver o meu trabalho no Senhor Jesus Cristo, ele será efetivamente eficaz. O Senhor Jesus primeiro chamou os seus discípulos para estarem com Ele e após os fez pescadores de almas. É o estar com Jesus que torna a nossa pescaria eficaz. Robert Murray foi um escocês. Muitas pessoas foram ganhas para Cristo por meio desse santo homem de Deus. E um dia ele recebeu uma carta que dizia: não foi tanto a sua pregação, a sua erudição que me atraiu a Cristo, mas a sua extraordinária semelhança com o caráter de Jesus. O propósito de Deus na criação e toda a sua providência hoje é nos fazer semelhantes ao seu Filho. A única tragédia real que pode acontecer a um ser humano é que ele não venha a ser um santo. Alguns podem dizer: tragédia é fome, perder o trabalho, um câncer, etc. Sem dúvida, todas essas coisas são extremamente dolorosas, mas elas não constituem a tragédia maior de todas. Na verdade, elas podem até se transformarem em ferramentas pelas quais o Senhor usa para fazer com que sejamos semelhantes a seu Filho. Mas existe uma tragédia verdadeira que ameaça cada pessoa no mundo. É viver e morrer no pecado, longe de Deus, sem santidade. É entrar na eternidade sem Cristo. Robert Murray está certo. A única tragédia real é não ser um santo em Cristo, porque sem santidade ninguém chegará à face de Deus. E Deus tem como seu único propósito final criar uma raça de seres humanos semelhantes ao seu Filho. Grande é o Senhor, santo é o Senhor. Os anjos em Isaías 6 fazem muito bem em dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma vez que se instaure na igreja a visão da santidade de Deus, toda a igreja estará inflamada por essa santidade. Não haverá sacrifício que pareça demasiadamente grande a fazer, se tiver a visão de Deus e da sua santidade. Que Ele assim tenha misericórdia de nós e nos convença com a sua grande graça, pelo poder do Espírito Santo nesta noite, a procurarmos com todas as nossas forças, a vivermos uma vida santa, semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Amém?